Primeiro vamos começar discutindo alguma coisa interessante que é a dica de livro. Opa. Afinidades revolucionárias. Tá? Nossas estrelas negras, vermelhas e negras. Sobre a histórica união entre anarquistas e comunistas contra o fascismo e não só. Depois sobre... Quero falar sobre algumas coisas que a gente vê que nas redes sociais apareceu recentemente. Que é medo. Medo é uma coisa que a gente precisa discutir. Por quê? Porque é difícil, é muito difícil a gente trabalhar com o nível de desespero que tem numa situação como essa. É difícil reverter voto, é difícil atuar e reverter voto. Quando a gente está lidando com um tipo de medo irracional sobre as coisas. Tá? A situação é muito grave. O avanço do fascismo foi muito maior do que a gente esperava, embora tenha um processo de que a gente precisa se alertar no decorrer dos últimos anos. Tá? As ameaças e as guerras estão visíveis, né? Violência, o mestre Modo que atender morto, pessoas agredidas, um jovem no Paraná, uma jovem em Porto Alegre, um desamparo completo, porque nem tribunais estão agindo, nem polícia, nem nada. Né? O delegado hoje que cuida da mulher que foi agredida e que teve a suástica cortada na barriga, disse que não é suástica nazista e é um símbolo budista que simboliza a paz. Né? Se fosse a pombinha da paz da mamãezinha dele desenhada na barriga de alguém, a faca, ainda permaneceria sendo um crime de ódio. Mas assim, isso significa muito. Significa muito. Tem matéria na Rádio Guaíba, tem matéria no Correio do Povo a respeito da declaração do jovem delegado, que é o responsável, pasmem, pela investigação dos grupos neonazistas em Porto Alegre. Grita muito, diz muito isso. Diz muito sobre a nossa polícia, sobre nosso exército, sobre nossa justiça, sobre tudo isso. Bem, diz o quê? Diz que eles estão, no mínimo, lavando as mãos diante de um agravamento claro do clima de ódio e de violência contra oposições de esquerda. Tá? Lutas identitárias, etc. Isso significa o quê, além disso? Significa que a gente está desamparado. Só temos a gente para lidar. Só a gente pode cuidar disso, porque só a gente está trabalhando com isso. Só a gente está lidando com isso. Saiu a primeira pesquisa, eu não vi por alto, do Bolsonaro estava uma 54 a 46 e a outra 49 a 36. Eu confio mais no Datafolha. Não é exatamente nada tão confiável assim, nós sabemos, vimos as últimas pesquisas, já teve o vídeo anterior que eu gravei do celular discutindo sobre isso, mas já diz uma coisa, a mesma relação que tinha o Aécio para Dilma no primeiro turno de 2014. E por isso eles alegam fraude, porque houve uma grande virada nesse primeiro mês de campanha em 2014. Eu não sei se vai acontecer, tá? Eu não quero nem saber hoje em pensar em prognóstico, porque erramos todos os prognósticos, não somos bons nisso, não somos boas caçandas. Mas significa que a gente precisa se mexer, precisa agir e precisa se comportar para tirar a diferença. Que já era nas urnas, foi de algo em torno de 12 pontos, 10, mais que isso. Não dá para contar com o eleitor do PSDB necessariamente. Porque o eleitor do PSDB, em geral, assim como suas lideranças, como Eduardo Leite aqui no Rio Grande do Sul, vão apoiar Bolsonaro. O Dória está apoiando Bolsonaro e outros lideranças do PSDB estão apoiando Bolsonaro. A gente precisa contar com a força da nossa militância do PDT, PT, PSOL, alguma coisa da rede, parte da rede também está votando no Bolsonaro, segundo as últimas pesquisas, etc. PSB e correr atrás e lutar para tentar reverter isso. É possível? Tem uma margem de eleitores indecisos e tem parte dos eleitores que migraram para o Bolsonaro que não são tão convictos assim.
Como é que a gente lida com isso? Primeiro, como eu já falei no vídeo anterior, a gente precisa responsabilizar o bolsonarista pelos crimes de ódio que estão acontecendo. Como assim? Dizendo, se você for cúmplice disso, você está endossando esse tipo de comportamento. Votar em Bolsonaro é votar nesse tipo de comportamento. Porque Bolsonaro mesmo disse que não controla seus seguidores, seus eleitores. Ou seja, ele incita, ele diz tudo que ele já disse 300 vezes sobre mulheres, negros, comunistas, diz que vai metralhar petistas, está lá no Acre, ele falou isso, vou metralhar petistas, está gravado, e não adianta ele dizer que não disse o que ele disse, dias antes de ser esfaqueado. Ou seja, ele mesmo foi vítima de um acirramento do ódio. Ele disse o que disse que vem dizendo, uma pessoa deslocada que se sentia incomodada pegou uma faca e enfiou nele. Agora, outras pessoas estão enfiando facas em nós. Né? Eles, Hamilton, etc., não se furtaram de responsabilizar a esquerda por uma agressão que ela não cometeu. O tresloucado lá que tentou matar o Bolsonaro, foi nos responsabilizar. Os seguidores imputam a nós, a toda a esquerda, essa tentativa de homicídio. Agora, as pessoas que literalmente são agredidas e são literalmente mortas, eles não assumem responsabilidade. Ou seja, além de tudo ser falso, além de tudo que se revela sobre o candidato ser transformado em fake news para eles, nenhuma responsabilidade coletiva sobre os assassinatos, né? Sobre violências, etc. Pelo contrário, eles dizem que é mimimi da esquerda, porque vai todos os dias o PT e a esquerda mata pessoas. Eu não sei disso, não vi nenhuma. E não há, ninguém consegue me responsabilizar isso, me mostrar isso. Além disso, como também não consegue me mostrar o kit gay em escola, que eles espalham como fake news, também não conseguem mostrar onde é que está o comunismo, porque no governo do PT o comunista é como se fosse o Everaldo do Fluminense, quase um novo Neymar, ou um novo Messi. Entendeu? Tem uma diferença gigante, né? Com todo respeito ao Everaldo, que eu gosto muito dele como jogador. Mas assim, não há. O Everaldo não é o Messi e o PT não é comunista. O PT não coletivizou terra, não aboliu a propriedade privada, o PT não desapropriou mansão para colocar famílias, várias famílias. O PT não desapropriou prédios para colocar gente para morar. O PT não sequer fez valer o Estatuto da Cidade, que diz que reafirma a Constituição Federal, em que a propriedade tem função social. Então, se ela não cumpre, ela pode ser desapropriada para fim de moradia e para cumprimento da função social. Ou seja, o PT, no máximo, é social-democrata. Com amor no coração, é o social-democrata. Bem, todo dia esses caras soltam essas coisas todas. E a gente precisa trabalhar com isso tudo. WhatsApp, rede social, vídeo e rua, principalmente. Por quê? Eles não têm rua. Não tem rua. Eles podem ter militante, blá, 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 não tem rua. Rua que eu falo é ação coletiva organizada de rua, como a gente sempre teve e deixou de ter no tempo para cá. Precisa fazer isso. Porque se a gente for disputar com a máquina que o Steve Bannon e outros caras que eles contrataram da direita internacional para usar a mesma metodologia que usaram com o Trump, a gente está ferrado. Se a gente ficar, meu Deus, olha a mentira que eu faço. Cara, é que nem disputar para tentar catar pena de travesseiro jogada ao vento. Tem um filme, inclusive, com a Meryl Streep com a Amy Adams, que são as freiras e o padre, que eu não esqueci o nome agora. Foi um grande ator, inclusive, que morreu recentemente. Não vou lembrar. Que ele faz essa metáfora. Que a difamação é como furar um travesseiro e soltar penas. Não dá para recolher as penas, soltar as penas ao vento. Não dá para recolher as penas de novo. A máquina de difamação do Bolsonaro, que eles giram em torno deles, eles não assumem, obviamente, nada, ninguém faz nada, a justiça não faz nada. Ela é um troço absurdo. Não dá para disputar. A gente tem que contar com algumas iniciativas, como a iniciativa da CNBB, que está, pelo que eu já vi, já recebi os bispos mandando orientação via tipo uma espécie de cardzinho do WhatsApp, e provavelmente orientando padres a fazer
a mesma coisa, não vão ser todos, mas alguns vão fazer. As pastorais se jogando nisso. Há uma pressão para algumas coisas, para algumas ordens dentro da igreja, para tentar fazer algo nesse sentido. Da mesma forma, algumas vertentes do próprio neopentecostalismo, que não são exatamente fãs do Malafaia e do Edir Macedo, também estão, e do R.R. Soares, também estão fazendo as suas. Tem várias coisas acontecendo. A gente, em Pelotas, tem comitê antifascista que está se estruturando. Em Porto Alegre também está se estruturando. Estruturar comitês antifascistas na cidade, suprapartidários, com o máximo de abertura, negociação com forças que a gente não negociava antes, como anarquistas e autonomistas, para tentar entrar nisso. Esse é o caminho. Tá? E tentar paciência para conversar com quem se abre o diálogo. Não é ir em post de comentário de revista e tentar refazer o que já foi feito, que é tentar convencer o mais radical bolsonarista do que ele está errado. E também é parar com essa postura de que eles são idiotas. Não são. Para com isso. Os caras não são idiotas. E os caras também não vão votar no PT se você ficar falando que eles são idiotas, menos ainda se você ficar falando que vai ser tudo de bom o PT. Não vai ser tudo de bom o PT. O PT não vai ser tudo de bom. O PT vai ser melhor do que o Bolsonaro por algumas razões e para alguns casos, para outros eu não sei. Eu não sei se o Haddad vai conseguir desestruturar a lógica predadora de parte do PT que a gente sabe que tem. Eu não sei se o Haddad vai conseguir rever a tantas coisas que o PT precisa rever, de autocrítica, etc. O PT, inclusive, nessa eleição, para ganhar, ele tinha que literalmente fazer esse pacto que a gente está fazendo na base. Eu vou guardar o ceticismo em relação a isso. Porque que pacto é esse? É literalmente fazer um governo de coalizão. Coalizão, não aquilo que diz presidencialismo de coalizão. É fazer pautas mínimas com a esquerda e com parte do centro. Inclusive, rever questões como as negociadas, etc. e tal. Os esquemas nas máquinas, parar de nomeação política e tentar fazer um governo sem liberação de emenda parlamentar, etc. e tal, e lidar com a questão através da luta cotidiana com a sociedade, de convencimento com a sociedade. Inclusive, regulação de mídia, etc. Tinha que fazer isso. Inclusive, sentar com a mídia, se necessário. É difícil falar. Tudo isso é utópico pra cacete. É utópico, mas é uma coisa que teria que ser feita. A sociedade precisa ser repactuada. A gente não está em caldo. Não sei se vocês perceberam, a gente não está em momento revolucionário. Então acredito que seja esse o caminho. O caminho do chão, do cotidiano, do convencimento, da generosidade entre nós e com os outros, e busca da construção de uma frente antifascista. Maior do que dos partidos e maior do que a eleição. Tá? Eu não estou mais interessado se a gente vai ganhar ou não a eleição. É possível? É. Vai se acontecer? Não sei. Tem muita coisa para acontecer. Eu não acredito mais que as pessoas se sensibilizem com assassinatos de outras pessoas. O nível de desumanidade de boa parte dos eleitores, essa justificativa, que para mim é cínica para a maior parte, de que há uma revolução comunista, um comunismo que precisa ser exterminado ou vai acabar com a sociedade, que é cínico. É cínico. Acho que muita gente está se sentindo cheiro de sangue na água para tubarão. Muita gente está nessa catarse mais do que alguns que estão nessa para chocar suposta intelectualidade ou o politicamente correto que para elas é chato, ou as pessoas que literalmente acham que o PT rouba pra caramba e acreditam no Bolsonaro honesto, né? O Bolsonaro honesto, essa coisa também que é uma mitologia muito interessante. O cara fez parte do governo Marcelo Alencar, depois não perdeu, o cara foi parte da base de apoio do governo Marcelo Alencar no Rio de Janeiro. Depois, porque quando o governo Marcelo Alencar perdeu pro Garotinho, ele saiu, né? A força dele saiu. Agora ele volta com base de apoio da Rosinha. E depois da base de apoio da Rosinha, base de apoio dos dois governos Cabral e base de apoio do governo Pezão. Certo? Todos o partido que ele fazia parte até 2015, PDS, quando foi eleito primeiro em 1991,
Em 1990, PPS, PDS, que virou PPB, que virou PP, e ele saiu do PP em 2015, já para essa aventura de presidente agora, que ele foi pro PSC primeiro, depois foi pro PSE. Mas ele foi do PDS, PP, PPB e PP, que é o mesmo partido, né? Só mudou de nome, até 2015, né? Ele é tão honesto, tão maravilhosamente honesto. Em todo esse período ele foi colega de Câmara do Paulo Maluf. Quando ele não foi colega de Câmara, porque o Maluf era prefeito. Mas quando o Maluf foi eleito deputado, ele foi colega de Câmara. Ele foi colega de partido do Paulo Maluf, entre outros. Vocês podem procurar aí PP, PPDS, corrupção no Google, vocês vão achar a cacetada. Ele não lembra disso, o cara tem amnésia seletiva. Deve ter batido a cabeça várias vezes nesse meio tempo. Ele esqueceu disso. Ele esqueceu que ele fez, porque a base de apoio dele foi da Rosinha, do Cabral, do Pezão. Ele esqueceu que ele pediu, ele foi eleito em coligações com essa gente. Ele não lembrava. Não achei nada. Vocês podem me lembrar, por favor. Não achei nada que o Bolsonaro tenha feito até hoje, que tenha sido uma investigação que fosse proposta para investigar o Cabral. Ou o Lula. Porque ele votou também no Lula. Ele tem vídeo declarado. Pode perguntar, pode pesquisar no Google. Você vai ver. O vídeo dele falando que votou no Lula. Tá? Se tudo é como estão contando nas delações, etc e tal, todo mundo sabia que alguma coisa tinha. Ele fala, o PT sempre foi corrupto. Pô, mas se o PT foi corrupto, o que ele foi lá? Ele é tão honesto que ele foi fazer lá. Né? 432% de aumento patrimonial do filho dele. Putz, cara, que cara de sorte, não é? Eu não tenho, você não tem, mas esses caras têm uma sorte danada. São deputados e tem 432% de crescimento patrimonial. Porra, ninguém tem 432% de crescimento patrimonial. Nem o grande fodão da Bolsa da Economia Jazz. Ninguém. Eles têm. E eles não fizeram nada para ajudar o povo até hoje a ter esses 432%. Dizem que vão fazer agora. Engraçado que eles propondo as mesmas medidas do que o Temer propôs, agravadas, sem nenhum resultado. Apoiar a ampliação da reforma trabalhista, menos direitos para ter mais empregos, segundo fala dele em vários vídeos. Então, procura aí, Bolsonaro, menos direitos, mais emprego. Tem vários vídeos, tem várias entrevistas que ele fala isso. A Jovem Pan, a Globo, ele quer tirar mais direitos ainda para ter mais empregos. Pá, eu vou dizer duas coisas. A reforma trabalhista tirou direitos e não gerou mais empregos. Continua desempregado até o tal e aumentou. Os poucos empregos gerados são extremamente precários. Ou seja, o cara que tem emprego trabalha até morrer e pode ser demitido a qualquer segundo. Que, aliás, é sonho de consumo dos apoiadores dele, como Luciano Hang e outros, que é ter um trabalho mais precário possível, que principalmente os comerciários são os mais contratados nessa maluquice da reforma trabalhista, entendeu? Com poucas férias, por quase zero de nenhum de folga ou de espaço para trocar de roupa, ou almoçar, ou lanchar, ou ir ao banheiro, tudo isso é descontado. O cara tem que, pelo menos, o cara foi com meia hora no banheiro, tem que ficar meia hora a mais no fim do expediente. Se ele ficou meia hora no banheiro, por alguma indisposição, problema sexual dele. Isso tudo que o nosso amigo Batata defende. E mais, eles declaram, agora saiu um vídeo do Eduardo Bolsonaro dizendo que tem que privatizar as universidades, as escolas de educação pública, botar o sistema de voucher, que é o Estado. O que é o sistema de voucher? O Estado paga para os mais pobres pagarem escolas particulares, tá? As melhores escolas do país são os institutos federais, tá? Em qualquer prova pode pegar o Enem, vai lá, tá? As melhores escolas do país são esses. E algumas escolas particulares. A grande massa de escolas particulares não é boa segundo o Enem. Não tem bons resultados no Enem. Já o Colégio Pedro II no Rio, institutos federais espalhados pelo país, são excelência. Tem excelentes resultados. A maior parte do ensino público federal de qualidade é de qualidade alta. Tá? Só os alunos desses cursos têm resultados satisfatórios no PISA, etc. e tal.
Tem mais longe. Ele falou que as universidades precisam ser privatizadas e que só está no programa dele. Estimula as pesquisas que dão lucro, tá? E entrega para a iniciativa de privado o financiamento dessas pesquisas. Tá. Uma pesquisa sobre um remédio, como para baratear o remédio para dissenteria, para distribuir para a população, não é exatamente o que dá lucro. Ou coquetel de remédios para distribuir para a população não é para dar lucro. A ideia da pesquisa não é para dar lucro. Não vai ser financiado, da população que se foda. Pesquisa de melhoria do atendimento médico no sentido de administração dá lucro? Não! Porque são pesquisas voltadas para atendimento em massa de hospitais públicos e de grandes demanda. O hospital particular não é para ser de grande demanda, é para ser para meia dúzia, 10 ali naquela noite. Não é não ter PS, é mais para cirurgia, atendimento ambulatorial e pá. Nenhum hospital particular quer ter PS. Então, uma pesquisa para a administração melhorar, de agilizar e tornar mais útil com um atendimento maior, hospitais particulares, os prontos-socorros, que já, como eu já expliquei, tem várias coisas, vários lugares que vão te explicar isso. No Google, pode pesquisar. Pronto-socorro não dá lucro. Pronto-socorro é para atendimento de emergência, urgência, blá blá blá. E as pessoas chegam e vão para o público. É onde tem isso. Uma pesquisa sobre isso, sobre agilidade, melhorar, etc., não vai ser financiada pelo governo e nem pela iniciativa privada, porque não dá lucro. Desde quando pronto-socorro dá lucro? Pronto-socorro dá prejuízo. Tá? No sentido deles. Todo pronto-socorro é necessário. Saúde não era para dar lucro. Uma pesquisa sobre a forma como as mulheres educam os filhos no quadro atual. Sobre o peso do trabalho das mulheres e sua relação com os filhos. Qual a relação disso para uma melhoria da educação? Por que essa pesquisa? Uma pesquisa que feita nesse sentido tenta pegar um quadro que é muito claro na sociedade de hoje, que a maior parte cresceu o número de mulheres responsáveis pela renda e pela gestão da casa. Ou seja, aumentou o número de casas onde só existia mulher e seus filhos. Os pais abandonaram. Muito maior do que as famílias bonitinhas, redondinhas que esses caras gostam de ter. Uma pesquisa sobre essa, para tentar entender como é que se dá o mecanismo de relação e como é que se dá a resposta educacional desses filhos no cotidiano, é uma pesquisa que não vai dar lucro nunca. A intenção dela não é essa. Ela é entender a sociedade para que, a partir disso, possa existir políticas públicas que atendam às necessidades das pessoas. Uma pesquisa como a que eu faço sobre como os jornais de 1924 faziam tratamento a adversários. Representavam esses adversários. Como era o discurso a respeito disso? Para que serve essa pesquisa? Essa pesquisa para muita coisa. Para entender mais sobre os jornais, para que funcionavam, para tentar entender um pouco mais sobre a história da imprensa, para entender como é o papel do discurso jornalístico. O que é o discurso jornalístico? O que o discurso escreve, né? Está escrito no jornal, o que ele significa e por que ele é escrito daquela forma. Isso é para analisar coisas. Isso aumenta o número de conhecimento das pessoas e mais ainda, ajuda as outras pessoas a pesquisarem. Tem várias pesquisas que eu podia citar. Tem a minha, não por arrogância, mas porque está na mão, porque eu tenho de cabeça, estou fazendo. Essa pesquisa permite que a gente perceba que não existem dois jornais iguais, que existe uma linha, a linha editorial é muito maior do que a gente pensa. Ela é uma tradição arraigada que faz o jornal, até quem faz a notícia diária, fazer parte do discurso de dentro para fora, no sentido de ele abraçar o discurso também como seu. Se ele não fazer isso no início, ele pode fazer isso depois. Isso explica um monte de coisa e por aí vai. Isso nunca vai dar lucro. Uma pesquisa sobre o discurso dos homens que agridem as mulheres, que uma colega de mestrado fez, que terminou o mestrado no ano passado, acabou de fazer, discurso das mulheres de violência. Para entender como é que esses caras falam, por que eles pensam, como é que eles pensam, se realmente tem noção e consciência do que eles estão fazendo. Essa pesquisa pode ser útil para uma série de coisas, até para o tratamento psicológico dos caras.
não dá lucro. Para o Bolsonaro, lixo. Está no programa dele, tá? Não lembro a página, acho que é 68. Tá no programa dele, isso tudo vai para o saco. Pesquisa sobre educação, não dá lucro, rua. Pesquisa sobre atendimento de jovens infratores, não dá lucro, rua. Pesquisa sobre atendimento e suporte psicológico para famílias de autistas, não dá lucro, rua. O Eduardo Bolsonaro diz no seu vídeo que a pesquisa, as universidades públicas não servem para nada e só servem para doutrinar. O Bolsonaro fala a mesma coisa, que o curso de humanas é barato, ele tem que se transformar em EAD. Geografia, rua, EAD. História, rua, EAD. Tá? Patrimônio, rua, EAD. Dane-se que patrimônio é cuidar de patrimônio cultural e fazer tombamento, registro, guardar parte da nossa história e tentar recuperar prédio, o diabo a quatro. Dane-se, rua, EAD. Os caras ignoram simplesmente que 98% das pesquisas científicas no Brasil, em todas as áreas, são feitas por universidade pública com financiamento do governo. E essa faz com que o Brasil tenha uma das maiores... O Brasil tem as universidades entre as 1000 melhores do mundo. Ou seja, a Europa, Estados Unidos, Brasil, 90% das universidades que fazem pesquisa científica de qualidade. Essas pesquisas científicas elas servem para uma série de coisas, inclusive para melhorar a própria compreensão do que somos e para potencializar até mesmo do Brasil ter tecnologias próprias, que nem sempre são lucrativas, ou vão ser no médio prazo. Por isso que as empresas não investem. As empresas nos Estados Unidos mesmo investem muito menos que o seu próprio governo. Isso está disponível na internet, é só pesquisar. Vai pesquisar lá, financiamento da pesquisa nos Estados Unidos. O cara quer acabar com isso. E você que quer bolsa, que quer que seu filho estude numa universidade, etc. Se você quer eleger Bolsonaro, você pode tentar começar a guardar dinheiro. Ou se não dá, pobre não guarda dinheiro porque não sobra. Então, assim, não tem espaço para universidade pública, tá? Se o cara entrar. Vai terminar isso. Então a gente tem que construir uma resistência que contemple esse tipo de coisa, esse tipo de debate cotidiano para tentar virar. E não virar exatamente só para agora. Se o Bolsonaro vencer, ele tem grandes chances de vencer, a gente precisa estar cotidianamente organizado para estruturar a resistência. Senão, a gente está ferrado. Mas tem que parar de ter medo. Medo até o limite do aviso do perigo. Não um medo constante que me imobiliza, como muita gente está tendo. Cara, dane-se o que o Roger Waters fez ontem. Dane-se se tem truculência lá dentro. É bom aparecer. Os caras estão aparecendo. É bom pra gente saber mais como é que são. A gente vai ter que resistir a eles, cara. Não adianta chorar, não adianta olhar para ontem, não adianta fingir que não está acontecendo, não adianta dizer vou embora do país. Primeiro que a maioria não vai mesmo embora do país quando é assim. Depois que as pessoas têm que conviver e lutar cotidianamente para construir as coisas e a vida. E a gente tem que agir hoje e de forma duradoura para barrar esse tipo de ideia de sociedade. Tá? Temos que cotidianamente bater na tecla da resistência e por que estamos resistindo. A eleição é importante nesse sentido, mas ela é até menos importante que o ato completo de resistência. Votar 13, no meu caso, é apenas um voto instrumental para impedir a chegada ao poder de um fascista. Eu tenho muito pouca perspectiva no governo PT. A única perspectiva que eu tenho é o que o Haddad já fazia como ministro. Ampliar a universidade, ampliar cursos, etc. Isso vai ser bom para mim. Não sei se vai ser bom para todo mundo. Tá? Eu acho que vai. Mas, quanto mais curso, mais acesso, vai. Mas assim, eu não sei que ponto... Não gosto da ideia do meio ambiente do Haddad, não gosto da forma como ele trata petróleo e o quanto o queima de combustíveis fósseis está danificando a terra. E muito o Brasil está sofrendo pra caramba, embora não se noticie. Não sei se o Haddad vai ter peito de tentar e sentar coletivamente com a mídia, inclusive com a mídia, para debater uma regulamentação,
um conselho que inclua a própria mídia e a sociedade civil para debater, para regular as ações da mídia. Não sei. A única coisa que eu tenho certeza é como ele trata a universidade pública. Isso vai ajudar para quem, como eu, está estudando para trabalhar dentro da universidade pública, para o filho do trabalhador que vai ter uma universidade e vai ter uma variedade de cursos para se formar e para tentar melhorar de vida, inclusive a partir disso, e para ampliar a mente, a sabedoria, tudo isso que envolve. Agora, não tem ilusões que vai ser um governo perfeito, maravilhoso, céu na terra, como muita gente está alegando. Não é. O Haddad vai receber meu voto por uma questão fundamental. Ele é um democrata contra um fascista. As críticas que eu tinha historicamente vão permanecer aqui. Mas a gente precisa agir, e precisa agir sem medo. A gente precisa organizar a resistência em comitês, etc. Precisa se organizar com quem... Você tem 2 caras do trabalho que concordam com você que é preciso resistir o cara, junta. Pelo menos se deem suporte, para depois tentar pensar em algo a mais. Como conversar com aquele cara mais razoável do trabalho, que pode tentar ouvir alguma coisa para tentar diminuir a presença cultural de pressão no Bolsonaro. Dá para reverter, tem quase um mês pela frente, dá para a gente reverter isso. Vai reverter? Não sei. Agora, não é pela pesquisa que começou agora que a gente vai começar a entregar a bandeira. Não é porque a truculência está agraçando que a gente vai começar a entregar a bandeira. Não é porque a gente tomou 2 gols que a gente vai perder o jogo de véspera. Até o último minuto a gente precisa tá agindo. E sim, a gente precisa deixar claro para essas pessoas que ficam atacando as outras fisicamente ou nas redes sociais, que eles são culpados do fascismo. Ah, você está falando que eu sou fascista, mas eu não sou fascista. Você é comunista, o comunismo matou. Amigo, dane-se o comunismo matou lá atrás, se é que matou, o que matou, quem quer que matou. O fascismo também matou. Eu sou contra esse comunismo que matou e contra o fascismo. Eu luto há anos no PSOL, eu não luto há anos no Partido Comunista do Stalin. Nem o PCB daqui defende aquele comunismo. Entendeu? Então dane-se, vocês estão defendendo uma causa que agora está matando pessoas, isso tem que deixar claro. E tem que construir coletivamente, no dia a dia, ação para barrar isso. É isso, gente. A gente precisa sempre manter a cabeça fria. Até para resistir é preciso ter calma.